Olá, pessoal! Trazendo algumas operações com raciocínio lógico, eu quero mostrar alguns exercícios aqui para vocês, para poder te mostrar na prática como que você pode resolver problemas de raciocínio lógico, tudo bem? A partir da ideia de que raciocínio lógico ele tem os problemas diferentes, com enunciados diferentes, mas a lógica para você resolver é a mesma, tudo bem? Então, a partir do momento que você encontrar um enunciado, uma questão de raciocínio lógico que siga o mesmo padrão do que eu estou mostrando para vocês, a metodologia para você aplicar e resolver o seu problema, a sua questão aí, é a mesma, tudo bem? Então, se você manter a atenção aqui comigo, você vai saber resolver o seu problema aí na sua casa, tranquilo? E se você não sabe, eu acabei esquecendo de falar, eu já ia interromper falando do tablet. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal, tudo bem? E também ajuda para que esse vídeo apareça para as pessoas que estão pesquisando do mesmo assunto que você, tudo bem? Então, partindo aqui para o meu tablet, para a gente não perder tanto tempo na introdução, começou a gravar. Eu vou mostrar para você a seguinte questão, que diz aqui. Em uma gaveta há 4 meias brancas. 4 meias brancas, 6 meias pretas e 8 meias azuis. O número mínimo de meias que deve ser retirado da gaveta, sem lhes ver a cor, para ter certeza de haver retirado pelo menos 2 meias azuis é... Então, pessoal, eu tenho aqui 3 cores diferentes. E aí, essas meias, eu não sei se elas estão separadas ou elas estão todas misturadas, mas eu sei que elas estão numa mesma gaveta. Essa é a minha única informação. E a informação que eu tenho também é que eu preciso tirar ao acaso parece que é uma questão de probabilidade, mas nem é. Mas não é. Qual é a minha chance, né? Qual é a minha possibilidade ali? Quantas meias eu preciso tirar, tendo a certeza que eu vou tirar pelo menos 2 meias azuis. Para eu poder resolver essa questão aqui, eu vou colocar o pior caso possível. Qual seria o pior caso possível? Tirar todas as meias brancas, todas as meias pretas e não tirar nenhuma meia azul. E por que eu vou considerar essa possibilidade? Porque se eu tirar todas as meias brancas, todas as meias pretas, eu com certeza, sem dúvida nenhuma, as 2 meias que eu vou tirar após tirar todas as meias pretas e brancas tem que ser obrigatoriamente azul, porque eu não tenho outra cor além dessas, tudo bem? Eu só terei as meias azuis. Então, no pior de todos os casos possíveis que eu tenho ali de tirar as meias, é o quê? Tirar todas as brancas, todas as pretas e aí sim tirar 2 em sequência azuis, tudo bem? Então, quantas meias eu preciso tirar? Pelo menos, eu preciso tirar 6 meias pretas mais as 4 brancas, que é igual a 10. E aí sim conseguir tirar as 2 meias azuis. E aí eu conseguiria, tirando ao todo, 12 meias do armário ou da gaveta. Então, essa questão, a resposta é a letra E. Aline, eu poderia ter tirado na 8ª tentativa, na 9ª, poderia. Mas para eu ter certeza absoluta, como está dizendo a questão aqui, olha, que é uma certeza. Para eu ter certeza que vai sair uma meia azul, as 2 meias azuis ali, eu só vou ter certeza se eu tirar 12 meias do armário. Tudo bem? Partindo para a nossa próxima questão aqui, ela diz o seguinte: certo arquiteto planejou colocar no aeroporto da cidade uma faixa muito comprida com as seguintes letras em sequência, mantendo o mesmo padrão: Salvador, Bahia, Salvador, Bahia, Salvador, Bahia. A 500ª letra dessa sequência é... Então, pessoal, para resolver essa questão, você tem que pensar em Salvador, Bahia, como um conjunto fechado. Você não vai pensar em 2 palavras diferentes, mas você vai pensar que aquilo ali é uma coisa só, tudo bem? É uma única palavra.
E aí, essa palavra, ela se repete de forma padronizada, como a questão disse, tudo bem? Eu não sei até que letra ela se repete no sentido de quantas letras eu tenho ao todo, no padrão, assim. Dentro do... Se eu fosse olhar, é um banner? Não é um banner. Ele colocou uma faixa. É uma faixa. Quantas letras tem ao todo nessa faixa? Mas eu sei que eu preciso saber qual é a letra que está na 500ª posição, tudo bem? E aí, como que eu vou saber isso? Pensa no seguinte, o S é a minha referência. Por que o S é a minha referência? Porque o S é a letra que começa. Salvador começa com a letra S. E eu tenho que pensar em Salvador, Bahia, como uma coisa só. É como um conjunto, tudo bem? E eu sei que Salvador, Bahia tem 13 letras. Se você for contar ali, você verá que tem 13 letras, tudo bem? E você vai seguir a lógica comigo agora que se Salvador, Bahia tem 13 letras, é porque a letra A, a última letra A de Bahia, é a 13ª. O que significa isso? Significa que a 14ª será o quê? O S de Salvador. A 15ª será o A de Salvador. A 16ª será o L e assim sucessivamente. Tá bom? Tô dando essa entrada para vocês poderem entender o que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer? Eu vou dividir o 500, que eu quero saber a 500ª letra, por 13. E aí, eu vou ter um número inteiro e eu não vou calcular até o final, para poder achar um número com vírgula, tá? O resto eu vou contar. Porque quando eu encontro um número inteiro, ali na divisão do 500 pelo 13, eu encontro quantas vezes Salvador, Bahia, aquele conjunto, se repetiu sem que você interrompesse a palavra no meio do caminho, no L, ou interrompesse no B, no H. Você vai descobrir quantas vezes Salvador, Bahia, aquele conjunto se repetiu de forma sem interromper a palavra. E aí, o resto, eu vou, se tiver resto, na verdade, né? Porque não necessariamente ou obrigatoriamente tem resto. Então, nós imaginamos que vai ter um resto ali. Nós, teoricamente, terminaríamos colocando uma vírgula e terminaríamos a divisão. Mas eu não vou terminar a divisão. Eu vou pegar aquele resto e eu vou contabilizar a partir do meu S quantas letras tem para poder descobrir em que letra ele parou, porque o resto vai ser um número muito pequeno em comparação a 500, correto? Então, ao invés de andar 500 casas, vamos dizer assim, eu vou andar o tanto de casas que o resto vai me dar. Eu vou mostrar isso aqui na prática, porque vai se tornar um pouco mais fácil do que eu falando propriamente para vocês, tranquilo? Então, pegando aqui o 500, que é a posição que eu preciso descobrir, por 13, que é a quantidade de letras que o meu conjunto possui. Então, aqui eu vou dividir 50 por 13, 3. 3 vezes 13 me dá o resultado de 39. Subtraindo, tem 11 aqui como resultado. Vou descer o zero, 110. Aqui vai dar 8, e 8 vezes 13 me dá o resultado de 104. Ao subtrair um pelo outro, eu encontro o resto, 6. Tudo bem? Então, o que acontece? Para o tanto de vezes que a palavra Salvador, Bahia se repetiu sem interrupções, foram 38 vezes. Só que aí eu tenho que contabilizar o quê? Esse resto 6, porque aí eu vou saber em que letra ele parou propriamente, correto? E aí, olha só, Bahia, a 13ª letra é o A, correto? Então, eu vou contar, a partir de agora, 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A letra D é a minha 6ª letra, ou seja, para eu descobrir
a 500ª letra, ele parava no meio do meu conjunto, realmente. E essa letra é a letra D, que na verdade tem a resposta de letra C. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado esclarecido. Eu sei que isso aqui, quando a gente olha pela primeira vez, é um pouco confuso. Se ficou confuso, dá um pause, volta um pouquinho, olha de novo, tá? E eu vou mostrar um outro exemplo agora com números, para você entender essa lógica de você dividir e a partir do resto você descobrir a posição que você precisa, tá bom? Agora, olha só, pensando no calendário, que talvez seja um pouco mais fácil, porque já é número, pensa no seguinte, ó. Certo ano, o dia 1º de agosto caiu em uma segunda-feira. Nesse ano, o Dia das Crianças, 12 de outubro, foi... Então, como que eu vou descobrir isso? Eu vou ter que analisar os meses, né? Agosto, setembro, até chegar a outubro, que é o mês das crianças, né? O dia 12 de outubro. Sendo que eu tenho como uma referência, além de ser 1º de agosto, eu sei que 1º de agosto foi uma segunda-feira, tá? Então, a minha referência é a segunda-feira. Lembra que eu falei que a minha referência na outra questão foi a letra S? Porque era a partir da letra S que eu contava? Então, a minha segunda-feira. Então, agosto, a partir do dia 1º de agosto, como que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou considerar quantos meses, quantos dias tem em cada mês para eu chegar até o meu dia 12 de outubro e para encontrar quantas semanas cravadinhas eu vou ter ali. Porque eu consigo trabalhar com semanas aqui. Se eu achar aqui, por exemplo, olha só, agosto. Agosto tem quantos dias? Agosto tem 31 dias. Se você não sabe, dá para contar com o ossinho do seu dedo, né? Janeiro tem 31, aí esse vãozinho aqui você conta fevereiro, que já tem 28 ou 29. Março já tem 31. Então, abril não tem 30. Aí, toda vez que você toca no seu osso, é 31. Quando você toca entre um osso e outro, é porque tem 30 dias, tudo bem? Então, agosto tem 31 dias. Só que a gente não vai considerar que agosto tem 31, porque você tem uma referência que é o dia 1º. E você não conta as datas considerando a data que você está no presente. Você sempre fala assim, 2, 3, 4. Até porque se você está considerando semanas, por exemplo, se eu fosse contar o dia de hoje. Hoje é uma quinta-feira para mim, tudo bem? Para eu contar 7 dias, que uma semana tem 7 dias, eu não vou falar quinta, que é o dia de hoje, quinta, sexta, sábado, até chegar a quinta que vem. Por quê? Porque isso me daria 8 dias, ao invés de 7 dias. E uma semana tem 7 dias. Então, eu não considero a minha referência, que é o dia de hoje. Então, esse 1º de outubro é como se fosse hoje. Então, eu desconsidero esse 1º de outubro e eu considero aqui que agosto tem 30 dias por isso, porque eu conto a partir de hoje, tá? Então, eu vou contar a partir do dia 2, tá? Do dia 2 em diante. Aqui eu tenho 30 dias. Então, em setembro, eu realmente tenho 30. E outubro é o mês das crianças. E eu preciso saber quantos dias tem até o meu dia das crianças. E o dia das crianças é o quê? Dia 12. Então, é até o dia 12. Então, é próprio 12. Se eu somar tudo isso aqui, eu encontro que no dia 1º até o dia 12 tem o quê? 72 dias, correto? E aí, se eu for dividir 72 por 7, eu vou encontrar como resultado um número inteiro ali. Vai ser o quê? Esse número inteiro vai ser o tanto de semanas que eu terei. E o meu resto, eu vou contar a partir de segunda-feira para eu saber em que dia daquela semana ali representa o Dia das Crianças. Faz sentido? É a mesma lógica do Salvador Bahia. Então, olha só. Eu sei que 10 vezes 7 é 70. Então, aqui já vai ser 10, que é o número mais próximo que eu tenho.
Então, aqui vai ser 70. Se eu subtrair, eu tenho o resto 2. Na teoria, a gente colocaria uma vírgula ali, acrescentaria 0, e aí você continuaria o cálculo. Mas para esse tipo de lógica, você não vai fazer isso aqui não. Você vai entender o seguinte, que você tem 10 semanas completas de segunda a segunda-feira, cravadinhas, segunda a segunda. Só que o dia 12 de outubro, ele não caiu numa segunda-feira cravadinha. O que acontece num dia de segunda-feira? Ele caiu durante a semana. Então, você vai contar a partir da segunda-feira 2 dias. O quê? Terça, quarta, correto? Então, o Dia das Crianças, na verdade, caiu numa quarta-feira, porque eu tive um resto 2. Eu espero que tenha feito lógica para vocês. Se não fez, dá um pause e volta um pouquinho para você entender a lógica. E talvez ajude também você a assistir de novo a parte que eu falo dos dias, das letras, Salvador, Bahia, porque essa lógica aqui é a mesma lógica que eu usei para Salvador, Bahia, é a mesma que eu estou usando aqui para saber o dia da semana, tudo bem? Aqui, galera, eu tenho a questão de verdades e mentiras. Aí diz o seguinte: as irmãs N, T e S apostaram uma corrida. Elas sempre têm uma peculiaridade. N nunca mente. Nunca mente. Ela é a verdadeira. E eu achei muito interessante essa questão, que o N me dá a intenção de pensar que o N vai ser nunca fala a verdade, mas não sei porquê. Nunca mente. O T talvez minta. Tudo bem. E o S sempre mente. E aí, essas 3 irmãs, elas fizeram uma aposta. E aí diz o seguinte: quem ficou em primeiro lugar disse, S ficou em segundo lugar. A que ficou em segundo lugar disse, eu sou T. E quem ficou em terceiro lugar disse, N ficou em segundo lugar. E aí, nessa corrida, tem-se o primeiro, segundo e terceiro lugar. Tranquilo. Respectivamente. Ah, tá. Nessa corrida tem-se como primeiro, segundo e terceiro lugar. Ok. Então, a partir das minhas afirmativas aqui, do que cada uma fala, eu preciso descobrir quem ficou em que posição. Então, eu vou partir analisando da que fez a afirmativa sobre si. Por quê? Porque eu tenho uma pessoa ali que fala a verdade, eu tenho uma pessoa que fala mentira todas as vezes e eu tenho uma pessoa que fala às vezes a verdade e às vezes a mentira. E essa afirmativa aqui, olha, sobre si, sobre a própria pessoa, diz o seguinte, que eu sou T. Então, se ela está dizendo que eu sou T, o que eu quero analisar nela? Que eu tenho apenas 2 possibilidades de pessoas ali. Ela pode ser a T, porque talvez mente significa que às vezes ela fala a verdade, pode ser a T, mas também... Mas também pode ser que ela seja a S, porque a S sempre mente. Então, aqui eu tenho 2 possibilidades. Eu sei que a N nunca será essa pessoa, tá? Então, até já descartaria a letra D daqui, mas não vai me fazer muita diferença isso. Então, eu vou analisar as afirmativas de quem ficou em primeiro lugar e em terceiro, porque eu sei que uma delas está falando a verdade. E como que eu sei disso? E como que eu vou descobrir isso? Pelo verbo, olha só. Porque uma vai contradizer a outra. Uma diz assim, S ficou em segundo lugar. E a terceira, que ficou em terceiro, diz, N ficou em segundo lugar. Elas estão falando da mesma posição, sendo que uma delas está falando a verdade. Só que olha só, N ficou em segundo lugar, e aqui fala S ficou em segundo lugar. Ninguém fala de si próprio na terceira pessoa, pode ser a T, mas a pessoa que ficou aqui em terceiro não pode ser a N. Por quê? Por que a N falaria dela mesma no terceiro lugar? Eu não falaria para você, a Aline ficou em terceiro lugar. Não, eu falaria, eu fiquei em terceiro lugar, correto?
é muito mais plausível você pensar que você fala na primeira pessoa do que na terceira, sobre você mesmo, quando você fala de si, tá? Então, essa pessoa aqui não pode ser a N. Essa pessoa aqui pode ser a T ou a S, correto? Mas aqui que acaba o jogo, olha só. Se essa aqui é com toda certeza a N, já que a pessoa que falou na terceira pessoa, isso significa que eu já sei que a N ficou em primeiro lugar, porque é ela que está falando. E ela, se ela sempre fala a verdade, ela já me disse quem ficou na segunda posição. Quem ficou em segundo lugar foi... N ficou em primeiro. Quem ficou em segundo lugar foi quem? Foi a S. Porque quem está falando aqui em primeiro lugar é a N. N nunca mente. E se S ficou em segundo lugar, eu só tenho uma possibilidade para o terceiro, que é a T. Então, a minha sequência é NST. NST. Letra E. Ok? Por último, diz assim: um hotel de 3 andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399 e cada um terá seu número afixado à porta. Tranquilo. Cada número será composto por peças individuais, cada uma simbolizando um único algarismo. Tranquilo. Qual a quantidade mínima? Qual a quantidade mínima de peças simbolizando o algarismo 2 são necessárias para identificar o número de todos os quartos? Ótimo. Ele quer saber quantas vezes o algarismo 2 se repete na sequência de 1 a 399. Não, de 100 de 100 a 399. De 100 a 399. Ótimo. Aí, eu preciso dar uma dica para vocês antes. Na verdade, nem é uma dica, né? É uma coisa que é importante até você saber, porque era um conhecimento prévio que era necessário para essa questão ser resolvida. Porque você não ia ficar contabilizando de um algarismo a outro, até você saber quantas vezes o 2 repete de 100 a 399. Saiba o seguinte: todos o algarismo 1 a 9, olha só, vou anotar aqui em cima. 1 a 9, eles se repetem 20 vezes de 1 a 99, tá? Ou seja, o 2, ele se repete 20 vezes de 1 a 99. O 3 se repete 20 vezes, o 4, todos eles de 1 a 9, todos eles se repetem 20 vezes, tá? Isso é certeiro. Então, isso é uma certeza que você pode ter. Então, se eu preciso saber, por exemplo, então se eu sei de 1 a 99, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise de 100 a 199, de 200 a 299 e 300 a 399, tudo bem? Porque se eu já tenho meu conhecimento de quantas vezes o algarismo 2 ou qualquer algarismo de 1 a 9 se repete de 1 a 99, eu só vou repetir esse conhecimento aqui, nessas 3 sequências, tudo bem? Então, aqui, olha só, o que eu tenho? Que de 100 a 199, o algarismo 2, o número 2, ele vai repetir o quê? 20 vezes, ou seja, 102, 120, 122, 132, ele vai se repetir 20 vezes. Isso eu tenho certeza. E no 200 a 299?
eu vou ter as 20 vezes, tudo bem? Só que o algarismo 2, ele se repete 100 vezes também, porque ele repete no 200, 201, 202, 203. Ele é o algarismo que se repete todas as vezes, correto? Se eu tô de 200 a 299, ele vai se repetir em qualquer algarismo. Então, eu terei o 20 mais 100, porque ele se repete 100 vezes também. 100 mais as 20 vezes, ok? E isso me dá um resultado de 120. E no 300 a 399, mais 20 vezes, porque é a mesma lógica de 1 a 99. Então, aqui, 20 vezes. Somando tudo, né? 20 mais 20, 40, mais 120, 160. Letra A. Galera, é isso que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma coisa bem simples que eu queria mostrar aqui para vocês hoje. Eu queria só resolver alguns problemas e mostrar a lógica de como se resolve mesmo. E eu espero que tenha sido legal para vocês, que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, curtam, se inscrevam e ativem as notificações. Deixem um comentário de vocês. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.